Olá, tudo bem? Bem-vindos a mais um vídeo Teotocos e Filhos de Maria. Eu quero convidar você para começar a ter uma prática muito legal, tá? Quando você começa, você não tem vontade de parar. Hoje eu tenho feito, na verdade, eu comecei esse ano a fazer o estudo da Bíblia, a orar, daí a meditar na palavra. Eu tenho essa agenda aqui, existem várias capas, né? Eu tenho essa agenda que é o Diário Bíblico do ano de 2025, da edição da Ave Maria, né? E pego a Bíblia e faço acompanhamento, tá? Como que acontece? Hoje é dia 25. Então, hoje, aqui ó, hoje é dia 25 e essas são as leituras, tá? Hoje é dia da Anunciação do Senhor. Então, no caso, nós temos hoje aqui as leituras. A primeira leitura de Isaías, que vai ser do capítulo 7 do versículo 10 ao 14, e capítulo 8, versículo 10. A segunda leitura vai ser Hebreus, capítulo 10, versículo 4 a 10. E o Evangelho de São Lucas, que vai do capítulo 1, versículo 26 a 38, tá? Aqui na Bíblia, no caso, ele fala mais do Evangelho, a leitura do Evangelho, tá? Mas como nós temos a primeira leitura e a segunda leitura, então a gente vai pegar a nossa Bíblia e nós vamos abrir nas leituras, sabe? Então, Isaías, né, conforme aqui, 7, 10 a 14. Eu vou ler para vocês, tá? Quem tiver a Bíblia aí, no caso, quiser acompanhar. O Senhor continuou falando com Acaz. Disse: pede um sinal ao Senhor, teu Deus, quer das profundezas da terra, quer das alturas sublimes. Mas Acaz respondeu: não pedirei, não tentarei o Senhor. Ele disse-lhe: ouve, então, voz da casa de Davi. Será que achais pouco incomodar os homens e passais a incomodar até o meu Deus? Pois bem, o próprio Senhor vos dará um sinal. Eis que a jovem conceberá e dará à luz um filho e lhe porá o nome de Emanuel. Hoje é dia 25 de março. Hoje é dia da Anunciação do Senhor, tá? Então agora nós vamos pro capítulo, pro livro de Hebreus. O capítulo é 10, de 4 a 10. Pois é impossível eliminar os pecados com o sangue de touros e bodes. Por essa razão, ao entrar no mundo, Cristo declara: não quiseste vítima nem oferenda, mas formastes um corpo para mim. Não foram do teu agrado holocausto nem sacrifícios pelo pecado. Então eu disse: eis que eu vim, ó Deus, para fazer a tua vontade. Como no livro está escrito a meu respeito. Na frase inicial ele disse: não quiseste, nem foram do teu agrado, vítimas e oferendas, holocaustos e sacrifícios pelo pecado, coisas oferecidas segundo a lei, e então declarou: eis que eu vim para fazer a tua vontade. Com isso, ele suprime o primeiro sacrifício para estabelecer o segundo. É em virtude desta vontade que somos santificados pela oferenda do corpo de Jesus Cristo, realizada uma vez por todas. Todo sacerdote se apresenta diariamente para realizar o culto, oferecendo muitas vezes os mesmos sacrifícios, incapazes de remover os pecados. Cristo, ao contrário, depois de ter oferecido um sacrifício único pelos pecados,
sentou-se para sempre à direita de Deus. Não lhe resta mais senão esperar até que seus inimigos sejam postos com apoio sobre seus pés. De fato, com esta única oblação levou à perfeição definitiva os que são por ele santificados. Também o Espírito Santo nos atesta isso. De fato, depois de ter dito: eis a aliança que farei com eles depois daqueles dias, o Senhor acrescenta: pondo as minhas leis nos seus corações e escrevendo-as na sua mente, não me lembrarei mais dos seus pecados, nem das suas iniquidades. Bom, Hebreus é do capítulo 10, versículo 4 ao 10. Eu fui até o 17, tá? Então, agora nós vamos partir para o livro de Lucas. Lucas, capítulo 1, versículo 26 a 38. Quando Isabel estava no 6º mês, o anjo Gabriel foi enviado por Deus a uma cidade da Galileia, chamada Nazaré, a uma virgem prometida em casamento a um homem de nome José, da casa de Davi. A virgem se chamava Maria. O anjo entrou onde ela estava e disse: alegra-te, cheia de graça, o Senhor está contigo. Ela perturbou-se com essas palavras e começou a pensar qual seria o significado da saudação. O anjo então disse: não tenhas medo, Maria. Encontraste graça junto a Deus. Conceberás e darás à luz a um filho, e lhe porás o nome de Jesus. Ele será grande, será chamado Filho do Altíssimo, e o Senhor lhe dará o trono de Davi, seu pai. Ele reinará para sempre sobre a descendência de Jacó, e o seu reino não terá fim. Maria então perguntou ao anjo: como acontecerá isso, se eu não conheço homem? O anjo respondeu: o Espírito Santo descerá sobre ti, e o poder do Altíssimo te cobrirá com sua sombra. Por isso, aquele que vai nascer será chamado Santo, Filho de Deus. Também Isabel, tua parenta, concebeu um filho na sua velhice. Este já é o 6º mês daquela que era chamada estéril, pois para Deus nada é impossível. Maria disse: eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a tua palavra. E o anjo retirou-se de junto dela. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Né? Como é bom falar da nossa mãe, né? Vocês sabiam que Nossa Senhora já era predestinada desde o Antigo Testamento, lá em Gênesis, aonde Deus coloca, né, coloca a seguinte questão: quando teve o pecado original, né, onde Eva provou do fruto proibido, né, enganada pela serpente, Deus fala assim para a serpente: colocarei inimizade entre ti e a mulher, né? Pois bem, as serpentes, no caso, a gente não precisa colocar aí como sendo a serpente em si. Satanás também, né? É Satanás, né? O pecado é de Satanás, é do diabo. Mas a gente pode colocar também dos pecadores, né? Que são influenciados por esse mal que há na terra, né? De acordo com o pecado original, pecado de Adão. Então,
Quando Maria nasce, existe uma situação bem interessante. Não está na Bíblia, mas está em livros apócrifos, que é muito interessante a gente dar uma lida, tá? Pesquisar. Então eu convido a vocês a pesquisarem sobre o nascimento de Maria. Os pais de Maria não podiam ter filhos, né? Eles eram dados como, digamos assim, fértil conjugal, né? Mas o pai de Maria, né, São Joaquim, ele foi pro deserto. Passou 40 dias lá orando, né, jejuando e pedindo a graça de ser pai. E isso já era também numa velhice, assim como Isabel e Zacarias, né? Os pais de Maria, na velhice, conceberam Maria e souberam, né, ambos em locais diferentes, que Maria iria nascer, né? Foi a anunciação de Maria, né? Que Maria seria concebida e que ela teria um destino já traçado, que ela iria conceber também um filho que seria, e ela seria então chamada de mãe do Salvador, né? E quando Maria vai visitar, já grávida, vai visitar Santa Isabel, né? Isabel lá, grávida de João Batista, né? Ela proclama lá o Magnífica, se não me engano é o Lucas 1,38, né? Ou 1,48, não sei. 1,48, tá? E ali, aqui ó, 1,48, aonde diz: porque ele olhou para a humildade de sua serva, e todas as gerações de agora e diante chamarão de bem-aventurada. Gente, isso aqui, para mim, é uma profecia de Nossa Senhora, dizendo que todos aqueles que hoje, também nessa geração, que não proclamam Maria como bem-aventurada, como a mãe de Deus, como a Theotokos, né? Um dia irão proclamar de bem-aventuradas. Então, o objetivo dessa página é justamente isso: é levar e anunciar Maria para aqueles que não têm, digamos assim, conhecimento de fato sobre ela, né? Vamos falar um pouquinho então da anunciação. Eu disse que a anunciação do Senhor começa hoje, no dia 25 de março, né? E que Maria também foi anunciada, né, aos seus pais Santana e Joaquim. E com isso, né, ela já teve seu destino traçado, conforme eu falei, né? E simplesmente a história toda, no caso de Nossa Senhora, você já conhece, sabe? A anunciação do Senhor é, antes de tudo, a celebração do grande mistério da presença de Deus encarnado entre nós. É mistério porque no mundo da comprovação não há outro registro senão testemunho pessoal de uma adolescente agraciada. É mistério o Deus que se encarna, assume a condição humana e entra na história. Maria coopera decisivamente para a realização do plano de Deus, porque ainda que nem sempre os desígnios dele sejam entendidos de imediato, ela, entre assustada e surpresa, diz um corajoso sim,
e fazendo pergunta, busca maior clareza do que está acontecendo. Maria, criatura diante do Criador, reconhece sua pequenez e aceita ser a servidora do Senhor. O próprio anjo a adverte de que a tarefa não seria fácil, mas a encoraja a não ter medo. Nem todos vão entender, as más línguas vão falar, a legislação poderá condenar, porém vale a pena esse salto na fé. Sua palavra é decisiva. Faça-se em mim segundo a tua palavra, e o restante será obra de Deus. Hoje nos unimos ao anjo para saudar Maria. Então, para essa reflexão, no caso desse vídeo, né, eu digo para vocês que vamos anunciar Maria junto com o anjo Gabriel. Tá bom? Fiquem em paz, Deus abençoe vocês. E acompanhe o próximo vídeo, tá? Que vai estar postado aqui também, que eu vou falar sobre a partir de hoje, que a gente vai começar também a novena, né, dos 9 meses com Maria. Tá bom? Até o próximo vídeo.